Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, gente. Estamos juntos aí para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai conhecer mais uma ferramenta de gerenciamento de redes. A gente vai conhecer o iPath, né? Uma ferramenta que pode ajudar a gente a medir aí qual é a vazão entre segmentos de uma rede, né? Sobe cliente e servidor em pontos distintos aí e você consegue saber qual é a taxa de transferência de dados efetiva entre esses dois caras. É um número muito importante para a gente de rede, para a gente ter segurança se a quantidade de dados que a gente quer transmitir vai trafegar corretamente dentro desse caminho, né, entre origem e destino, tá? Como é de praxe aqui no nosso canal, antes da gente começar, eu peço aquele like no vídeo. Se não for inscrito, ó, tem um botão inscreva-se aqui embaixo aí, ó, dá um clique aí no inscreva-se aí, me ajuda aí nesse momento inicial do YouTube. A gente está trazendo vídeo sempre às terças, quintas e sábados, beleza, gente? Vamos lá, vamos conhecer o iPath aí. Bom, vamos lá, vamos aprender aqui um pouco sobre o iPath, essa ferramenta que a gente pode utilizar para calcular a vazão, né? Medir a vazão de uma máquina para outra na rede, tá? Vamos entender um pouco sobre o funcionamento do iPath. Então, o comando iPath é uma ferramenta de linha de comando, né? Então é utilizada na Shell Linux, né? A gente pode utilizar ela para medir largura de banda, né? E o desempenho da rede, tá? Eu diria que ela é uma ferramenta para medir a vazão, né? Já que a largura de banda é diferente da vazão. A vazão é a taxa efetiva de transferência de dados, né? Enquanto a largura de banda ela é aquele valor ótimo, né? Oferecido de acordo com as interfaces e os links, né? Mas o dado relacionado à capacidade de transmissão ele varia, né? Então isso aí é a vazão, tá? Então, ele pode ser usado para medir a velocidade de transferência de dados entre dois hosts. Então, ele se comporta da seguinte maneira: a gente vai ter que rodar o iPath num cliente e vai ter que rodar o iPath num servidor. E assim a gente vai medir a largura de banda, ou vazão nesse caso, né? Acho que fica mais certo vazão, disponível naquele momento entre esses dois equipamentos, tá? Então, ela está disponível em diversos sistemas operacionais, o iPath, tá? A gente vai ver aqui em Linux, mas nada impede de você utilizar o iPath em Windows ou até mesmo em macOS, certo? Ele tem uma porta padrão de funcionamento, a gente vai ver aqui que a gente pode alterar essa porta, mas a princípio ele funciona na porta TCP 5201. Isso quer dizer o seguinte: se eu subir iPath cliente e servidor e não especificar a porta, ela vai subir na porta TCP 8251, tá? Então, como eu acabei de dizer, um comando será executado como servidor e outro como cliente, né, no iPath. Então, o comando do servidor simplesmente aguarda conexões de clientes, né? Então, o servidor sobe e aguarda conexões de clientes. Podem ser várias, tá? Ele vai atendendo uma por vez. O comando do cliente se conectará ao servidor e iniciará a transferência de dados. Então, ele começa a transferir dados fictícios para, assim, medir ou mensurar, né, a capacidade de transmissão de dados, tá? Ele geralmente se limita, se eu não me engano, a 15 ou 18 pacotes. A gente vai já ver aqui quando eu estiver rolando o teste. Então, o iPath pode medir a largura de banda usando vários protocolos, incluindo TCP, UDP e SCTP, protocolos do nível de transporte, tá? Ele também pode medir a latência e perda de pacotes, mas isso não é o carro-chefe dele, tá? O carro-chefe dele realmente é a vazão. Ele é útil para operações de ajuste de desempenho da rede, já que você pode, inclusive, estar medindo a vazão, por exemplo, entre o seu servidor de aplicação e seu servidor de banco, né? Entre um servidor e clientes, né? Entre segmentos de uma rede, parte de uma rede e outra. Você pode estar fazendo essa medição com o iPath e ele vai te dar um número bem preciso, né? Já que ele sobe uma ferramenta servidor e uma ferramenta cliente, você vai ter uma medição bem precisa com o iPath. Instalação dele: e um install iPath 3-Y, isso em família Red Hat, tá? Mas aí você pode usar o bom e velho apt-get ou aptitude nas famílias baseadas em Debian, tais quais Ubuntu, né? Coisas desse tipo. Vamos lá, vamos instalar ele aqui, que eu não instalei ainda não, ó. E um install iPath 3-Y, né? Já para ele confirmar, porque
porque quando você não bota o "-y", ele para lá perguntando, quer fazer realmente o download? O "-y" já responde isso automaticamente, né? Então ele é para ser um download rápido, já que não é uma coisa muito grande, né? Ele está atualizando aí as bases de repositório, mas ele vai instalar o iPath rapidamente, acredito eu. Ele deve ser poucos megabytes a instalação dele, tá? Do lado do cliente, né, eu vou rodar o servidor, o nosso servidor de teste, né, que a gente roda ele como servidor e como cliente, né. E na outra máquina que eu tenho aqui, ele já está instalado, né, e nós vamos usar o cliente do outro lado, né, a gente vai usar o servidor desse lado e o cliente do outro, tá? Vamos lá, ele está fazendo o download aí. Se começar a demorar, eu faço um corte. Tá aí. Ele terminou de fazer o download, instalou o iPath, né? Ele demorou mais para atualizar os repositórios do que propriamente para baixar o iPath, né? O iPath não é tão grande, olha aqui, ó. O download dele, ó, não é tão grande não, ele é pequeno, 195K e instalado 527K, né? Mas ele tinha muita coisa para atualizar lá dos repositórios, aí demorou um pouco. Então tá, a gente instalou o iPath, né? Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela e vamos voltar lá no material. Então instalamos. E vamos ver alguns exemplos de como usar o iPath, tá? Para medir a largura de banda entre dois hosts, a gente no primeiro host, a gente executa o servidor, tá? A gente vai usar o servidor nessa máquina que eu acabei de instalar o iPath aí, que é a nossa máquina virtual Linux. Se você quiser preparar um ambiente similar a esse, né, tem um vídeo aí no canal aí, vou deixar aqui na descrição o link, para você criar uma máquina virtual nos moldes dessa que eu estou usando aqui, tá? Então a gente vai executar o segundo comando, iPath-S de server, né, para rodar ele como servidor. Vamos fazer isso. Então eu estou aqui, iPath-S, no caso iPath 3, né? Então, pronto, olha aí, ó, como eu disse para vocês, ó, ele escuta a porta 5201, né? Eu não especifiquei a porta. Aí continuando aqui, ó, no lado do cliente, né, o S é como servidor, a gente vai usar iPath 3, né? Porque aqui o comando no Linux tem o número 3, a iPath 3, que é a versão dele. E depois "-c" e o IP do host. Vamos lá na outra máquina que eu tenho aqui, que está separada, que é essa. Vamos lá, ó. iPath, desculpa aqui. iPath 3, "-c" e o IP do servidor. Aqui na minha rede ele é 192.168.10.189. Aí está se conectando, já conectou. E ele começa a enviar uma quantidade de pacotes aqui, ó. Ele está fazendo a medição aqui. E vai terminar já, ó. Terminou, né? Então são alguns pacotes aí, eu não lembro bem a quantidade. Nove pacotes, né? Coisa de 9, 10 pacotes. Acho que ele começou a contagem de 0. Aqui no final ele dá as estatísticas, se você olhar aqui, ó. Ele diz aqui, ó, foram transferidos 1.02 GB, né? E a taxa, que esse aqui é o número que a gente precisa de verdade, né? Para transmissor, né? Para o sender, é de 875 megabits por segundo, tá? Rápido, porque tá dentro da minha rede interna, né? E do receptor, né? Do receive, né? 870 megabits por segundo. Então a gente tem esses números aqui que são bem interessantes, né? E ele dá número a cada conexão que ele faz aqui, ó. Então ele teve uma de 857, outra de 871, e aqui no final são os números médios, né, que o iPath deu. Isso aqui que é um número interessante pra gente, tá? Vamos lá, vamos voltar lá no material. Tem algumas opções que são legais da gente usar no iPath. Vamos ver aqui quais são elas. Esse comando que a gente fez vai medir, né? Vai ver uma saída parecida com essa, que foi a que a gente viu agora há pouco, tá? Que no caso do exemplo que está aí no material, foi usado até uma porta diferente da porta padrão, porta 595001, tá? Então aqui nesse exemplo, né, a vazão foi medida em 10,6 megabits por segundo. Vamos ver outros exemplos aqui, né? A opção "-f", eu posso escolher a unidade de medida. Se eu quero que os dados sejam exibidos em K minúsculo, M minúsculo e G minúsculo, para termos de kilobits, megabits ou gigabits. Se eu usar esses mesmos números maiúsculos, ele vai medir em termos de kilobytes, megabytes e gigabytes. A gente pode fazer esse teste aqui novamente, né? Vamos lá no SRV teste, que está escutando a porta 5201, né? E vamos iniciar ela com isso aí, ó. iPath-S "-f K, para medir em kilobytes. Pronto, ele vai medir em kilobytes. Vamos lá no cliente, vamos ter que repetir isso no cliente.
Então, menos C, menos F, K. Então agora ele vai me dar os números só em kilobytes. Não vai dar. Inclusive, você pode observar aqui que ainda tem uma parte da tela anterior que estava medindo em megabits. Agora ele está dando em kilobytes, certo? Então ele me deu os dados em kilobytes aqui, inclusive os bitrates aqui do resultado, né, do sender e do receive, foram dados em kilobytes, tá? Vamos lá. Outra opção que tem aqui, é que ele está dando um exemplo, né? Outra opção que tem aqui é para especificar uma porta diferente. A gente pode usar uma porta diferente. A padrão é 5201, mas eu posso iniciar o servidor, né, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. O servidor na porta 3000. Vamos fazer aqui só para a gente ver como é que fica. Então aqui no lado do teste eu vou ter que cancelar. Ctrl C cancela, tá? Vou dar um clear aqui e vou subir o IPF -P na porta 3000. Olha só. Server listening on 3000 é o número da porta, né? Vamos lá, vamos fazer isso aí agora do lado do cliente. Deixa eu dar um clear aqui. Então, -FK, né? -P 3000, tá? Certo. Tá aí, ó, conectou e agora tá medindo pela porta 3000, tá? Tem mais uma opção que é interessante do IPF. Deixa ele terminar de medir pra gente ver os dados aqui. Olha só, a taxa aqui em kilobytes, né, por causa da opção -F, e ele fez a transação na porta 3000. Por que eu mudaria a porta? Às vezes já roda alguma aplicação na porta 5201, né? Então é interessante trocar a porta, por isso que é bom saber isso aí. Então, tem essa última opção aqui, né, a opção -D, que ela vai fazer o seguinte, ela vai gravar a mensagem do servidor em um arquivo de log. Essa opção aqui -S é para inicializar ele como servidor, a gente já viu, né? A opção -D, ela só serve do lado do servidor, porque esse D aí é de daemon, né? Para subir o IPF como serviço, né? Aí você indica qual é o arquivo de log que você vai querer, certo? Então não é uma opção muito útil, porque geralmente você já tem ali na tela, né, o que é que você quer, a não ser que você queira criar uma espécie de servidor de IPF, né? A gente pode até ver aqui, ó, né? Eu vou dar aqui um IPF -D, -S, né, para subir como servidor, -D. Se eu tentar subir como cliente, vai dar errado, ó. Deixa eu botar aqui o arquivo de log que ele vai gerar. Vou botar arquivo.txt. Ele vai dar erro porque não funciona, né, essa opção -C com o -D. O D é de serviço. Então eu vou rodar ela com a opção -S, né, e ele já vai direto para background porque ele está rodando como daemon, né? Quando eu der enter aqui, ó, o IPF está em background. Se eu der aqui um PS -AX e mandar, cadê o pipe? Mandar grepar aqui o IPF, eu vou ver que ele está em execução aqui, ó, gerando aquele arquivo de log para conexões que acontecerem, né? O arquivo deve ter sido criado, mas não deve ter nada nele ainda, né? Vamos ver aqui, ó, arquivo.txt, ó, não tem nada. Então, conforme as conexões forem acontecendo, ele vai gerando esse log aí. Beleza, gente? É um comando muito útil, viu? Tem muita aplicação para o IPF. Se eu tiver com dúvida aí com relação à vazão de dados em determinado segmento da sua rede entre cliente e servidor, o IPF é uma. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? A gente trouxe uma ferramenta que é bem conhecida no mundo das redes, o IPF. Então vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar uma documentação vasta de IPF dentro de fóruns aí na internet, né? Muitos tutoriais sugerem o uso do iPad para medir a efetividade na transferência de dados entre segmentos de uma rede, tá? Então é uma ferramenta bem conhecida e bem útil, tá? Então acho que esse vídeo de hoje tem uma grande valia aí para a galera que precisa fazer essas medições, tá? Se você não deu o like lá no início, pô, dá o like agora, o vídeo tá acabando aí, mas ainda dá tempo de deixar um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, os nossos vídeos são às terças, quintas e sábados, sempre às 18h30. Beleza, gente? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!